Luciana, é o seguinte, durante esses dias eu sei que tem pais aí que já não sabem mais o que fazer, estão preocupados principalmente com a rotina dessas crianças que estão deixando de ir para a escola. E eu sei, inclusive teve pais e mães que entraram em contato com a nossa equipe pedindo orientação até para nós, para a gente abordar esse assunto, porque olha, eles estão falando a seguinte situação: a criança está em casa, tem as atividades da escola para fazer, mas às vezes eles só ficam 5 minutinhos ali prestando atenção e aí já querem sair para brincar, porque eles estão entendendo que no período que eles estão em casa, eles estão de férias. E aí, como que você orienta? O que esses pais podem fazer com essas crianças, com esses estudantes? Há possibilidade de a gente orientar, principalmente esse pessoal? Sim, eu acho que é muito importante, Ellen, conversar com as crianças que elas não estão de férias, né? E explicar que a gente está vivendo um momento que é diferente, que tem um bicho aí, né, que é o coronavírus, e que agora a gente está num momento que elas vão ter que estudar de uma forma diferente, que é pela internet, né, por videoaulas. Lógico, o pai não é professor, ele é pai, né? Então fica muito difícil para ensinar as crianças, né, também. Também tem muito essa dificuldade. Muitos pais vêm e relatam essa dificuldade de estar ensinando as crianças, porque eles também não sabem mais como ensinar, né? Então a gente está num impasse muito grande. As crianças não querem fazer, os pais não sabem como ensinar, as crianças também a gente está num momento que as crianças não estão entendendo muito o que está acontecendo, né? Então eu acho que é importante conversar com elas. E acho muito importante os pais criarem as regras, assim, criarem rotinas de estudo com a criança. Se a criança estuda de manhã, fazer as atividades com a criança de manhã. Mesmo se for fazendo, não derem tempo de não conseguir fazer toda a atividade que a criança tenha que fazer, mas que ela vá fazendo aos poucos, né? Mas que ela vá fazendo. Né? Por exemplo, se a criança estuda de manhã, que ela faça as atividades na parte da manhã. Se ela estuda à tarde, ela faça as atividades na parte da tarde. Mas que diga para a criança que ela não está de férias, né? Uhum. Que ela está, sim, que a gente está num momento diferente. Explique para a criança isso. Porque tem pais, né, Luciana, que às vezes, até mesmo devido à correria, não tem e não consegue muito manter aquele momento ali do dia com o filho, dar aquela atenção para o filho, para no momento que ele precisa fazer a tarefa escolar, para fazer a tarefa e atividade escolar. E eu sei que tem muitos pais aí que estão nos ouvindo e nos assistindo que falam, olha, o seguinte, tá difícil porque a gente não é professor, às vezes eles fazem perguntas, a gente não sabe responder, mas nesse momento não importa só isso, pelo que eu percebi na sua fala, tem que ter um incentivo para que eles não percam o foco nos estudos também, né? Sim, porque se eles perderem o foco, né, vai ficar muito mais difícil depois, né, quando forem retomar. Porque nesse momento, a gente tem, assim, o pouco que eles fazem já é bastante. Mesmo eles não fazendo tudo... tem que considerar uma vitória. Tem que considerar uma vitória. E as crianças estão num momento também que elas estão estressadas de não poderem não saírem de casa, não terem mais o contato com os amiguinhos da escola, né? É muito importante esse contato das crianças na escola, com a professora. Às vezes as videoaulas não são com a professora da sala, então eles não têm um vínculo, né? Uhum. É muito complicado. A gente está vivendo um momento que acho que nunca se viveu, né? A primeira vez. É um desafio para todo mundo, né? É uma coisa nova para a gente aqui no consultório também, né? Até como conversar com essas crianças, explicarem essa situação, né? Algumas crianças a gente tem atendido online, é muito difícil às vezes fazer o atendimento online. Eles querem vir para o consultório, né?
E pelo que eu percebo, uma dessas mães disse o seguinte: olha, os meus filhos, quando eles estão na frente do computador, eles entendem, né, até mesmo às vezes pela idade, entendem que aquele momento do computador é para ficar vendo vídeo, é para fazer algum tipo de brincadeira, é para ficar assistindo e jogando muitas vezes, porque eles mencionam na cabeça deles o computador e o celular é um momento de lazer também para essas crianças, porque a gente sabe que a realidade hoje é da tecnologia. O acesso à tecnologia está cada vez mais rápido e mais cedo também na vida das nossas crianças. Então, a concentração já não é a mesma do que quando eles estão em sala de aula. E aí tem pai que briga e tem pai que coloca de castigo. Resolve isso ou não? Não, não resolve nada. Só deixa a criança mais irritada do que ela já está, né? Porque, assim, a criança já está vivendo um momento de extremamente de um estresse. Porque, assim, ela não está saindo para brincar, ela não está saindo para ir para a escola, ela já não está tendo contato, como eu havia dito, né? Esse contato com os amigos, que é muito importante também, ela perdeu, né? Às vezes fica ela, o pai e a mãe, os irmãos. Eu brinco assim que a gente está vivendo um verdadeiro Big Brother, né, dentro das casas, né? É verdade. Tá vivendo isso, assim, como você disse, o computador era para lazer, agora não, agora eles têm que estudar, né? Hoje uma mãe me procura e falou assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais, um não quer fazer, o outro chora, o outro, né, assim, tá difícil, realmente tá muito difícil, porque todo mundo está estressado, está preocupado, e às vezes quando o adulto não está bem, a criança também percebe isso, né? Também, né? E assim, e tem coisas que os pais às vezes não sabem mais como fazer, né? Teve algumas coisas que mudaram, né? E como mudou? Né? Na pedagogia, vamos dizer assim. Eles fazem cada pergunta porque eles são tão inteligentes, muito, né? Muito inteligentes, né? Assim, eu tenho um sobrinho de 5 anos que outro dia ele falava assim, eu quero a minha liberdade, né? Como é que uma criança de 5 anos fala assim, eu quero a minha liberdade? A gente estava se vendo pela câmera, né? E ele falava assim, falava pro meu pai, eu quero a minha liberdade, porque ele mora em apartamento em São Paulo. Aí já sofre bastante. Sofre um outro muito, assunto, né? Que eu também quero perguntar a você, porque a criança ela tem energia, ela precisa liberar essa energia, assim como nós também, né? E eles são empolgados, eles não param quietos. E aí, como que o pai e a mãe pode fazer? Tem atividades esportivas que dá pra gente fazer dentro de casa, tem jogos. É recomendado ou não a criança ficar muito tempo em frente? Neste período, eu falo, porque a gente sabe que nunca é bom, mas neste período você recomenda a criança ficar em frente ao computador, ficar em frente à televisão? Qual que é a melhor forma deles também colocar essa energia para fora? Olha, eu acho muito importante a criança brincar, né? Assim, a criança tem que brincar, não só ficar na televisão. A gente está vivendo um momento difícil, né? Então a gente pode aumentar um pouco mais o tempo de ficar na televisão, de ficar com o celular, né? De ficar com o tablet, mas ela também tem que brincar, né? Então, assim, os pais às vezes têm que ser um pouco criativos, né? E brincar. É que agora começou o inverno, mas até há pouco tempo que estava calor, a gente podia jogar água na varanda e colocá-los para brincar com sabão, né? Agora esfriou, não dá para ter esse tipo de brincadeira. Você sabe que eu também falo isso e a gente tem que se redescobrir também nesses momentos difíceis. Eu, por exemplo, chegou um período, gente, de final de semana, porque eu amo sair aos finais de semana e agora não posso. Obviamente que assim como todos, também estou restrita. Então, o que eu comecei a fazer? Eu nunca tinha reparado direito no que tinha no jardim da minha casa, por exemplo. Sim. Então, fui procurar entender. O Bruno tá me olhando com cara séria, Bruno, mas é verdade. Eu fui procurar entender como cuidar, como plantar, qual que é a melhor planta para eu ter dentro de casa, como fazer essa manutenção dela. E eu tô adorando, estou adorando. Sim. Dias atrás, eu vi também, Luciana, que teve uma mãe que colocou, assim, no Facebook dela, que ela estava ensinando os filhos as brincadeiras que ela tinha quando era pequena.
Isso é muito importante, né? Por exemplo, brincar de amarelinha, né? Elástico, corda. Aquelas brincadeirinhas que a gente brincava com aqueles saquinhos, sabe? Eu não lembro muito o nome daquela brincadeira. Que eram 5 saquinhos, a gente jogava pro alto e tinha que pegar. Então, assim, brincar com jogos educativos, jogos da memória, que a gente pode fazer em casa mesmo, né? Tirando figuras da internet, colando num... Então, a gente tem que se redescobrir, né? Nesse momento mesmo. E eles têm que entender que eles têm um momento de lazer, mas precisam continuar os estudos. Por exemplo, se a criança tiver um quintal, tiver uma bicicleta, né? Jogar bola, correr, pular corda, todas essas atividades que a gente deixou um pouco para trás, voltar de novo, né? Por exemplo, eu não sei, ensinar a criança a pular corda, redescobrir brincadeiras com elas. Por exemplo, brincar de esconde-esconde. A gente tem que fazer essas coisas com a criança tem muita energia. E tem que deixar muito bem claro, né, Luciana, que estas responsabilidades são dos dois, do pai e da mãe. Da mãe. Porque sim. A mãe, às vezes, sempre fica com algumas funções a mais, geralmente a mulher, né, e a gente tem que ser sincera porque é mesmo. E esse momento também a função é do pai. Então não adianta só a mãe estar ali disposta. Às vezes a mãe está trabalhando o dia inteiro, tem os afazeres de casa, e aí tem um momento ali de ficar com a criança e não tem a participação do pai. Afinal de contas, a responsabilidade é dos dois. E a gente também tem muito caso, né, que tem a questão da guarda compartilhada, né? Quando o pai e a mãe se separam, tem a guarda compartilhada. Então, eles também têm que conversar o que eles estão fazendo, o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, porque a criança, às vezes, fica 2 dias com o pai, depois fica mais 2 dias com a mãe. Então, também tem essa situação que também a gente vive no mundo moderno, né? Então, a criança, às vezes, sai para ir com o pai, para ficar na casa do pai ou da mãe, né? Então, também tem essas situações. As crianças também têm essas situações mas eles têm que estar conversando. Exato. Né? E uma coisa que a criança fica muito confusa é o fato da mãe estar trabalhando, ou o pai estar trabalhando em casa, né? Porque a criança não entende que eles estão trabalhando em casa. Eles acham que os pais estão de férias em casa, né? Então, às vezes, o pai tem que se trancar no quarto para poder trabalhar e a mãe se trancar no outro quarto para poder trabalhar. Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Por isso que é muito importante conversar com elas. Realmente é muito importante. Aqui, a Isabela está num outro estúdio, Luciana. Eu acho que você não vai conseguir ouvir a Isabela, mas eu vou pedir para a Isabela fazer a pergunta e aí eu repasso para você, porque aqui está chovendo de participações também. E aí eu acho que não é diferente, né, Isa? Sim, Evelyn. Inclusive tem alguns comentários também de ouvintes. Um deles diz que sente, né, que é muito complicado, principalmente esse momento para as crianças, mas que acredita que brincar é muito bom, né, e que é muito saudável também para a família em geral. A única questão que ele faz aqui, que ele também, aliás, pontua, é que ele acredita muito que, por exemplo, a televisão é mais saudável do que um celular ou um computador, Perfeito. Por exemplo. Ele mesmo fala que a questão de assistir um filme, por exemplo, é saudável e dá para fazer em família. E não fica naquela questão de individualismo, né? De ficar sozinho no aparelho celular ou fazendo alguma outra atividade individual. Nesse momento, a coletividade é importante, né? Exatamente. Um ouvinte, Luciana, participou com a gente, disse da importância de fazer essas atividades entre família e ele ressaltou bem que muitas das vezes a televisão ajuda quando você tem bons programas, quando você tem o filme, quando você faz isso em família. Então, às vezes, também pode ajudar esses pais, porque ali no celular a concentração é outra, né? E o distanciamento da família, a gente está percebendo isso, porque essas crianças cada vez mais cedo têm o acesso também a essas tecnologias.
Eu vou agradecer aqui a sua participação. Eu sei que tem muitas perguntas do pessoal querendo repassar aqui para a Luciana, mas a gente vai fazer o seguinte, Luciana, nós vamos convidar você para uma segunda entrevista, porque eu quero falar com você a respeito dos pais que têm também os filhos com autismo, que têm os filhos com algum tipo de dificuldade de mobilidade, que a gente tem que pensar também nesse público. A gente também quer falar com você a respeito de pais e de crianças que já sofrem com a depressão. Como que também esses pais, esses responsáveis podem agir neste momento, que é uma forma que a gente está aqui querendo contribuir com as pessoas que estão aí em casa com os pequenos, que é muito importante, porque eles também são importantes. E eu sei que muitos deles estão sentindo falta da escola, mas tem um grupinho, Luciana, que eu sei que não está sentindo nem um pouco falta da escola, viu? Mas eu acho que, Ellen, assim, é muito importante frisar, né, que nesse momento os pais têm que deixar muito claro para os filhos o que está acontecendo, né? Porque a gente às vezes subestima a capacidade de inteligência dessas crianças. E hoje eles são muito inteligentes, eles sabem dominar, né? Dominar, e a gente precisa também saber dominar eles. E algumas crianças têm apresentado um quadro de ansiedade muito cedo por conta do que a gente está vivendo, né? A gente tem recebido no consultório crianças pequenas, assim, crianças já com quadro de ansiedade, né? Então é uma preocupação. Deixar os pais alerta, né, com que as crianças estão desenvolvendo por conta dessa situação nova, desse ambiente novo todo, né? Que não são só os adultos que estão com ansiedade, mas também as crianças.